Jeanette estava ali, diante deles, com um laço perdido de Ati entre as mãos. Ela parecia envergonhada, desconcertada e até um pouco temerosa diante da presença do imperador. Ati olhava em pânico de Jeanette para Claude e de Claude para Jeanette. Não, isso não pode estar acontecendo, pensava a menina aflita. Foi Jeanette quem finalmente quebrou aquele silêncio constrangedor. Perdoe-me, Vossa Majestade, dizia a menina ansiosa. Rapidamente ela fez uma pequena reverência. Perdoe-me pelos meus modos. Bênção e glória ao Império Biliano. Claude permaneceu impassível. Como sempre, era praticamente impossível descobrir o que se passava pela cabeça daquele homem, apenas olhando para o seu rosto. Jeanette, por outro lado, parecia cada vez mais ansiosa. Ati precisava acabar com toda aquela situação, e rápido. Ela praticamente correu até Jeanette e pegou o laço de suas mãos. Só agora eu percebi que eu havia perdido. Muito obrigada por devolvê-lo. Jeanette sorriu gentilmente. Foi um prazer. Mas antes que pudesse encerrar a conversa... eu ainda nem tive a oportunidade de me apresentar. Ati congelou novamente. Olhando para Jeanette daquele jeito, de perto, a semelhança dela com Penélope era inegável. Meu nome é Jeanette Magrita. Ati ficou sem palavras. Então, Claude finalmente falou. Magrita? Jeanette imediatamente voltou sua atenção para ele. Então você é aquela criança que Alfeus tomou sob sua proteção. Os olhos de Jeanette se regalaram. Vossa Majestade, já ouviu falar de mim? Ela parecia radiante. Só o fato de Claude saber de sua existência parecia tê-la deixado genuinamente feliz. Mas o imperador não demonstrava qualquer interesse especial. Ati, entretanto, observava aquela interação em completo estado de alerta. Uau! Jeanette realmente é protagonista? Claude continuou. Você é bastante ousada. Seu olhar permaneceu frio. Deve ser porque foi criada por Alfeus. Jeanette abaixou ligeiramente a cabeça. Perdoe-me, Vossa Majestade. Claude continuou observando, e Jeanette devolvia aquele olhar com expectativa quase impossível de esconder. Então, Claude sorriu discretamente. Entendo. Alerta vermelho. Ati quase entrou em colapso. O que esse sorriso significa? Se perguntava ela aflita. Mas, para sua completa surpresa, Claude simplesmente se virou. Estamos indo. Ati piscou. Era só isso? Ela olhou novamente para Jeanette. A garota ainda parecia ansiosa e um pouco perdida com o encerramento repentino daquele encontro. Então Ati ouviu a voz do pai. Atanásia! Ela se virou imediatamente. Claude já estava alguns passos à frente. Não fique para trás. Desculpe, papai! E Ati correu atrás dele. Quando estavam chegando à saída, Félix percebeu o cansaço estampado no rosto da princesa. Vossa Alteza parece exausta, disse ele preocupado. Talvez eu devesse ajudá-la a caminhar até a carruagem? Claude o interrompeu imediatamente. Félix, o cavaleiro parou. 10 passos para trás. Ati piscou. Félix também. 10 passos? Claude já estava novamente no modo pai ciumento. De longe, Jeanette observava aquela interação em silêncio. E por um instante, pareceu desejar fazer parte dela. Já era tarde da noite quando deixaram o salão. Foi então que Claude olhou para o laço que Ati ainda carregava. Sem qualquer cerimônia, ele arrancou o acessório das mãos dela. Você deveria se livrar disso. E simplesmente jogou no chão, próximo às escadas. Ati arregalou os olhos. Papai? Claude respondeu com naturalidade. Estava jogado no chão. Olhou para ela. Não há necessidade de sujar suas mãos com isso. Ati ficou surpresa. Mesmo assim? Mas Claude continuou. Se quiser outro, basta dizer. Sua voz estava tranquila. Posso lhe dar o que você quiser. Não precisa se preocupar com algo assim. Ati ficou olhando para ele, completamente confusa. Será que o problema sou eu? Ela calculava, analisava, tentava prever cada movimento daquele homem. E ainda assim, eu simplesmente não consigo entender o que Claude está pensando. Ela se lembrou da expressão estranha que ele havia feito mais cedo. Quando ela disse, adeus, papai, e se afastou, naquele instante, Claude parecera quase temeroso.
Pouco antes, Claude havia ficado parado, observando Ati desaparecer em meio à multidão. Atanásia. Por quê? Por que aquelas palavras haviam soado daquela maneira? Foi nesse momento que uma voz desagradavelmente familiar interrompeu os seus pensamentos. Vossa Majestade! Claude sequer precisou olhar para saber quem era. Roger Alfeus aproximou-se e fez uma reverência. Saudações deste humilde súdito, bênçãos e glórias sobre o Império. Já chega! Claude o interrompeu antes mesmo que ele terminasse. Mas, naturalmente, aquilo não seria suficiente para calar Alfeus. Como é emocionante testemunhar a estreia de Sua Alteza. Ela era tão pequena quando a vi pela primeira vez. Por um instante, Claude se lembrou dela, da pequena Ati, daquela criaturinha insolente que puxava seus cabelos e batia em seu rosto sem qualquer medo. Sua filha, sua única filha. Alfeus continuou. Todo o salão está comentando sobre como Vossa Majestade decidiu acompanhar pessoalmente Sua Alteza esta noite. Ele sorriu. Confesso que eu mesmo fiquei bastante surpreso. Claude lançou-lhe um olhar indiferente. Mas Alfeus ainda não havia chegado ao verdadeiro assunto. Se Vossa Majestade tivesse outros filhos, tenho certeza de que zelaria por eles da mesma maneira. Claude lentamente voltou os olhos para ele. Outros filhos? Que suposição mais tola. Alfeus não se abalou. Como bem disse Vossa Majestade, é apenas uma suposição. Claude estreitou os olhos. Você sempre tem o hábito de dizer coisas inúteis assim? Alfeus, completamente sem vergonha, respondeu. É apenas porque nunca podemos ter certeza do que o futuro nos reserva, Sua Majestade. Claude não hesitou. Não. Alfeus ficou em silêncio. Nesse caso, eu tenho certeza. O Duque gelou. Claude voltou a olhar para Ati, que estava do outro lado do salão, e completou. A menos que aquela criança se divida em duas. Não terei outro filho. Silêncio. Alfeus ficou completamente sem graça. Olhou para qualquer lugar que não fosse o imperador. Entendo. Essa doeu, hein, Sr. Branquelo? Aproveita o choque do Roger Alfeus, gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa tirada, que eu adorei. Mas Alfeus não desistiria tão facilmente, pessoal. Vossa Majestade, por coincidência, a jovem que está sob minha proteção também está fazendo sua estreia na sociedade, ao lado da princesa esta noite. Claude voltou a olhar para ele. Sua protegida? Ele fez uma pausa. Aquela criança de quem você não para de falar? Alfeus imediatamente se animou. Sim, uma jovem de quem a casa Alfeus cuida desde pequena. Claude respondeu. Uma criança acolhida pela casa Alfeus como se fosse sua. Seus olhos ficaram perigosamente atentos. Sempre achei isso muito típico de você. Interessante. Por um instante, Alfeus não soube como responder. Mas rapidamente recuperou sua diplomacia. Meninas da cidade são frágeis como vidro, Vossa Majestade. Claude permaneceu em silêncio. Há um limite para o quanto nós, adultos, conseguimos compreendê-las. Então Alfeus lançou sua próxima cartada. Sua Alteza não ficaria feliz tendo outra jovem de sua idade como amiga? Claude hesitou. Alfeus percebeu e avançou. Talvez ela não demonstre Sua Majestade, mas acredito que Sua Alteza seja muito solitária. A palavra pareceu atingir Claude. Solitária? Alfeus continuou. Sua Alteza é uma jovem extremamente sábia, jamais diria algo assim em voz alta. Fez uma pequena pausa, mas deve existir algum vazio em seu coração. E acrescentou cuidadosamente. É claro que Vossa Majestade certamente já sabia disso antes mesmo que eu mencionasse. Claude respondeu com aspereza. Você está fazendo muito barulho em cima de toda essa música. Alfeus fechou a boca. Já ouvi o suficiente de você por hoje. Claude fez um gesto impaciente. Vá! Mas aquele homem aparentemente não conhecia o significado da palavra desistir. Ainda assim, Majestade, que golpe do destino termos as duas jovens no mesmo salão essa noite? Talvez devêssemos... Eu já disse que chega! A voz de Claude cortou a frase. O imperador lançou-lhe um olhar mortal. Não quero que meu tempo com a minha filha seja interrompido. Finalmente,
Alfeus entendeu, ou pelo menos percebeu que insistir mais poderia ser perigoso para a própria saúde. Sim, Vossa Majestade. E se calou. De volta ao presente, At e Claude finalmente chegaram à carruagem. A princesa entrou primeiro, mas assim que se acomodou, ouviu a voz do pai atrás dela. Atanásia. Ela voltou o rosto e encontrou uma expressão surpreendentemente suave nos olhos dele. Claude então disse: Parabéns pelo seu 14º aniversário. Fez uma pequena pausa. E pela sua estreia na sociedade. At ficou olhando para ele. Por alguns segundos, não entendeu. Até que se lembrou. Ela havia pedido aquilo. Quando implorou para que Claude fosse seu acompanhante, tinha dito que queria 3 coisas. Que ele entrasse no baile ao lado dela, que dançasse a primeira dança com ela e que fosse o primeiro a parabenizá-la pelos seus 14 anos. At ficou em silêncio enquanto Claude entrava na carruagem. Então, começou a rir. Papai, Claude encarou. O senhor está atrasado. Ela sorriu. Eu já recebi parabéns de um monte de gente, tanto pelo meu aniversário quanto pela minha estreia. Claude ficou ligeiramente emburrado. Então devo retirar o que eu disse? At arregalou os olhos e começou a rir ainda mais. Não! Ela olhou para o pai com carinho. Claude realmente não era muito bom em demonstrar afeto. Na verdade, ele era péssimo. Mas quando tentava, ele consegue ser muito fofo, pensava a princesa sorridente. E naquele instante, At percebeu que talvez aquele dia tivesse lhe dado algo muito mais importante do que qualquer presente de aniversário. Claude havia se lembrado, talvez atrasado, talvez do jeito desajeitado dele, mas havia se lembrado da promessa que fizera à filha. E chegamos ao final de mais um episódio, Moonlights. Depois de tanta preocupação da At com a Jeanette, quem diria que o nosso Claude já tinha deixado bem claro pro Duque Alfeus que pra ele só existe uma filha. E ainda terminou lembrando do pedido da At e dando parabéns pelos 14 anos dela e pela sua estreia. Atrasado, é verdade, mas a gente perdoa porque ele consegue ser muito fofo quando tenta. Muito obrigada a todo mundo que assistiu comigo até o final, e se vocês estão gostando dessa história e querem continuação, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com outros fãs, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e também clicar no link do audiobook que tá aqui na descrição. Usando o nosso link, vocês conhecem milhares de audiolivros, 3 meses grátis, pessoal, que vocês conseguem, e ainda dão aquela força para apoiar o Velori Stories. E agora temos oficialmente o resultado do nosso 12º Cine Matinê. Depois de mais uma votação dos Moonlights, os grandes vencedores foram Adrian e Hilda. Muito obrigada a todo mundo que participou e deixou seu voto. Vocês escolheram e agora eu espero todos vocês nesse domingo às 15 horas para um episódio mais do que especial de Adrian e Hilda no Cine Matinê. Mas calma, porque ainda temos muita coisa antes de domingo. Amanhã tem nossa rodada dupla de sexta-feira. Às 21 horas temos Cine Crush com Reliane e Noah. E depois, às 23 horas, Adrian e Hilda voltam com um episódio inédito no horário fixo da série. E no sábado, às 18 horas, temos Let's Play esperando por nós. Ou seja, preparem-se porque o restante da nossa semana vai ser bem agitado, cheio de histórias e atrações exatamente do jeitinho que a gente gosta. Muito obrigada por continuarem aqui comigo, Moonlights. Cada like, comentário, compartilhamento, inscrição e cada voto nas nossas enquetes ajuda a construir o Velori Stories junto comigo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e eu encontro vocês amanhã, às 21 horas, no Cine Crush com Reliane e Noah. Tchau, tchau!